Oi, pessoal do ciclo 1, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas? Na última semana eu mandei para vocês uma aula explicativa sobre os conceitos fundamentais do movimento uniforme, aquele movimento cujo móvel viaja com velocidade constante, tá? Lembrando que usamos para o movimento uniforme velocidade, variação de espaço, ΔS sobre ΔT. Hoje nós vamos fazer o módulo 20, que está na página 144. Então acompanhe aí comigo o módulo 20, exercício número 1. Na entrada do porto, todos os navios devem cruzar um estreito canal de 300 metros de extensão. Como medida de segurança, essa travessia deve ser realizada com velocidade máxima 6 metros por segundo. Um navio de 120 metros de comprimento move-se com a velocidade máxima e realiza a travessia completa desse canal. Ele quer saber o tempo. Então, muito bem, aqui eu desenhei o navio. Na verdade, eu desenhei um barquinho, mas faz de conta que é um navio. Este navio tem 120 metros de comprimento e vai atravessar um canal de 300. Lembra que o ΔS é sempre a soma do comprimento do navio com o canal. No caso, 120 com 300, 420. V ΔS sobre ΔT, velocidade do navio foi dada, ΔS está na figura acima, ΔT multipliquei em cruz, ΔT 420 dividido por 6, 70 segundos, alternativa E. Exercício número 2. No setor de laminação de uma siderúrgica, um lingote de aço com 20 metros de comprimento é transportado ainda incandescente sobre roletes que o levam até a entrada de um conjunto de laminadores. Ao sair da máquina, o comprimento do lingote é 5 metros maior que aquele que possuía. Portanto, se tinha 20 mais 5 metros, 25 metros é o comprimento do lingote. A velocidade de transporte do lingote é constante e vale 2 metros por segundo, considerando-se que o conjunto de laminadores tem comprimento de 15 metros, ele também pede o tempo gasto. Aqui está o lingote, mais o conjunto de laminadores 15 metros, vocês têm a figura aí no caderno, 25 com 15, o ΔS 40. Novamente V ΔS sobre ΔT, a velocidade foi dada, ΔS está aqui 40 sobre ΔT, multipliquei em cruz, tempo 20 segundos, alternativa D de dado. Vou deixar aqui visualizando para vocês irem confirmando enquanto eu leio exercício 3. Exercício 3. Uma estrada de ferro conta com um par de vias para que 2 trens possam percorrer ao mesmo tempo e em sentidos opostos um trecho entre 2 cidades. O único local em que essas 2 pistas se unem mede 50 metros de comprimento e corresponde à travessia de uma ponte. Então, já vamos passar para o próximo aqui, eu vou lendo, vocês vão visualizando a figurinha. Movendo-se com velocidade constante de módulo 16 metros por segundo, um trem de 110 metros de comprimento está na iminência de passar a ponte. Então, está aqui o trem. Comprimento do trem 110, chamei trem 1, velocidade do trem V1, 16 metros por segundo, a dianteira do trem está entrando na ponte que tem 50 metros de extensão. Muito bem, o segundo trem se move na outra via com velocidade de módulo 10 e aproxima-se da ponte pelo lado oposto ao do primeiro. Ele pede a distância mínima, tá aí na figura, chamei de D, a distância mínima entre a máquina do segundo trem e o ponto em que ele entrará na ponte, que evita que os trens se choquem. Então, veja bem, o que eu fiz? Cálculo separado para cada trem. Primeiro trem, ΔS 110, velocidade 16. Está aqui, trem 1, velocidade 16, ΔS 110 é o comprimento do trem, mais o da ponte, lembrando, igual ao problema anterior, soma-se os 2 comprimentos, 110 mais 50, tá aqui 160, e o tempo chamei de ΔT1. Multipliquei em cruz, o primeiro trem gasta 10 segundos para atravessar a ponte. Quando o primeiro trem saiu totalmente da ponte, o segundo trem pode entrar na ponte. É quando a dianteira do segundo trem
pode entrar na ponte. Então vamos para o trem número 2. Velocidade do trem número 2 foi dada, 10, está aqui. Troquei o V por 10. O ΔS é essa distância que eu vou calcular. E o tempo é o mesmo tempo que demorou o primeiro trem. Multiplico em cruz, D igual a 100 metros, alternativa E. Então fiquem visualizando exercício 3, enquanto eu leio o exercício número 4. Exercício número 4. Um automóvel de 5 metros de comprimento está em movimento uniforme com velocidade 54 km por hora. Ele pede no item A o intervalo de tempo que o carro demora para atravessar um túnel de 40 metros. Então vamos lá. Carro tem 5 metros, túnel tem 40 metros, igual aos problemas anteriores. ΔS, soma do comprimento do carro com o comprimento do túnel. Ou seja, 5 mais 40, ΔS 45. A velocidade do carro foi dada 54 km por hora, dividir por 3,6 para achar um sistema interacional 15. Vem cá e troca. V, 15, tá aqui, ó, troquei o V por 15. ΔS, a soma dos comprimentos, 45. ΔT, multipliquei em cruz, 3 segundos é o tempo que este automóvel demora para passar pelo túnel de 40 metros. Ainda no enunciado do problema, ele nos fornece que o raio do pneu do carro tem 50 centímetros. Olha lá, já passei para metros, dividi por 100. Ele pede para considerar o π igual a 3 e pede para a gente calcular no item B o número de voltas dadas pelo pneu do carro durante a travessia. Muito bem, uma volta do carro, que é o comprimento da circunferência, lembrando da matemática, comprimento 2πr, o π é 3, o raio está lá em cima meio, 3 metros é uma volta. Então, quando esse pneu faz isso aqui, dá uma volta completa no chão, ele percorre 3 metros. Como a travessia toda aqui, ó, demorou, ou melhor, foram 45 metros, então, quando ele percorreu os 45 metros, quantas voltas o pneu deu? Não sei, chamo de X. Multiplico em cruz, resposta 15 voltas é o número de voltas durante a travessia toda. Quinto e último exercício desta aula. Em uma das cenas de determinado filme, um vilão dispara um tiro de pistola contra o herói que habilidosamente desvia do projétil. Sabendo que a distância entre a arma e o herói é de 34 metros, então tá aí, ó, o projétil chegando até o herói, distância do projétil até o herói 34 metros, o projétil sai da arma com velocidade 330 metros por segundo. Chamei aqui, ó, VP, velocidade do projétil 330 metros por segundo. Já fiz o cálculo aqui, ó. Quanto tempo demora o projétil para chegar até o herói? Velocidade do projétil 330, ΔS, a distância está na figura 34, e chamei esse tempo de T1. Multipliquei em cruz, vai dar uma dízima, 34 por 330, 0,103030303. Vai dar, eu deixei apenas 3 casas depois da vírgula. Muito bem. Sabe-se que a distância entre a arma e o herói é 34, o projétil tem módulo 330, já fizemos esse cálculo. Ele pede o tempo para que o herói pense e execute o movimento de esquiva do projétil. Ele quer esse tempo em milésimos de segundo e ele pede para considerar a velocidade do som 340 metros por segundo. Então, fizemos aqui a mesma formulinha para a velocidade do som. Troquei o V pela velocidade do som, 340, o ΔS é 34, chamei o tempo de T2. Multipliquei em cruz, esse tempo seria de 0,1 segundos. Diferença entre os tempos é o tempo T1, 0, 103, menos o tempo T2, 0,1,
essa conta dá 0,03. Se eu multiplicar por 1000, eu acho 3 milésimos de segundos, alternativa C. Acompanhe as minhas aulas pelo meu canal do YouTube. A aula passada sobre movimento uniforme foi já colocada no canal do YouTube. Meu canal é Elizabeth Venites. Qualquer dúvida, tenho também um Facebook, me procure lá no Facebook. O Facebook, meu nome está como Elizabeth Barrote. E lembre-se que temos uma live pela sala do Zoom na próxima quarta-feira, dia 15 de abril, às 10 da manhã. Espero vocês lá. Diquinha musical, Led Zeppelin. Até a próxima, pessoal. Tchau!